A partir de janeiro, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar a Síndrome de Burnout como doença de trabalho. A síndrome que já vinha chamando a atenção nos últimos anos, sobretudo pelo aumento da sua incidência em todos os países, agora está oficialmente catalogada como doença laboral. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em ginástica para o cérebro, Alcenir Silva. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, prazer. Do que se trata exatamente essa síndrome? Quais os sintomas, os sinais, por que essa preocupação? Bom, a síndrome de burnout é uma doença agora reconhecida como doença, né? É uma síndrome que tem característica pela atuação profissional, normalmente acomete pessoas jovens, que têm uma rotina de trabalho muito desgastante, submetida a muito estresse, muita competitividade, e isso acaba refletindo em sintomas mentais e até físicos também, né? E ela foi muito difundida nos últimos anos e agora foi reconhecida pela OMS como uma doença catalogada como doença do trabalho, realmente, né? Sintomas que a pessoa pode manifestar e indica a possibilidade de estar com essa síndrome. A síndrome ela tem algumas fases, né? E os principais sintomas são um estresse elevado. Normalmente nós todos temos estresse, mas normalmente para a síndrome ela tem um estresse mais contínuo, né? Mais recorrente. A pessoa tem uma aceitação ruim do trabalho, normalmente ela se preocupa muito aí ao trabalho, tem dificuldade, tem um pensamento negativo para o trabalho, isso é muito sofrível para ela, pode acometer inclusive uma depressão, né? Chegar a um ponto de virar uma depressão e até problemas mais graves também. O que fazer para prevenir? Bom, a gente sabe que hoje em dia a neurociência ela dá vários instrumentos para a gente prevenir essas doenças, né? A gente pode estimular o cérebro para cuidar tanto das habilidades socioemocionais como as cognitivas, né? Uma das principais características da síndrome de burnout é que ela acomete muito a concentração e a memória. Então, assim, a gente conseguir estimular isso para potencializar essas habilidades e construir uma reserva cognitiva, a gente consegue deixar o cérebro mais preparado, né? Hoje em dia a gente tem metodologias ativas e conseguem desenvolver uma aplicação melhor dessas habilidades cognitivas e consegue prevenir para que a gente não tenha essas síndromes que estão cada vez mais comuns, né, na sociedade. Na prática, como é que acontece esse exercício? Pronto. O exercício cerebral ele precisa ter alguns princípios para ser exercício. A gente costuma estimular muito nosso cérebro no dia a dia, mas para ser exercício realmente precisa ter novidade, variedade e desafio crescente, né? Essas três características, para você fugir da rotina, fugir daquela zona de conforto. Isso aí vai ser exercício cerebral, né? Ginástica para o cérebro, que aí vai tanto potencializar seu cérebro, suas habilidades cognitivas, como prevenir doenças neurodegenerativas, né? As demências, até como o Alzheimer, que pode chegar a acontecer também, né? É possível exercitar o cérebro de forma que você não tenha que abrir mão dos seus compromissos, das suas obrigações e, ao mesmo tempo, evitar essa síndrome? Sim, a gente trabalha, assim, as pessoas adultas que são mais acometidas pela síndrome, elas precisam atingir um equilíbrio, né? Tem muita gente que gosta daquela rotina de trabalhar, o viciado em trabalho, mas também tem que ter o equilíbrio, né? Interagir, ter um hobby, ter um momento de lazer para poder se desenvolver tanto nas habilidades gerais e manter sua competência profissional também, né? É necessário esse acompanhamento contínuo? Sim, a gente trabalha com os princípios da neurociência, eles precisam de um tempo, né? Você vai trabalhar, é como ir para a academia de ginástica normal, você faz um tempinho, mas se você parar, volta tudo de novo, né? Então você precisa de um tempo, uma continuidade para poder desenvolver essas habilidades e construir uma reserva cognitiva, que é que deixa o seu cérebro mais preparado para essas síndromes. É preciso ter o diagnóstico da síndrome para procurar esse tipo de auxílio e manter o cérebro ativo? O diagnóstico não é necessário porque é importante para todo mundo desenvolver o cérebro, né? Então, para todas as fases, todas as idades, a gente tem uma metodologia que consegue desenvolver isso. Quem já tem uma síndrome vai ter um trabalho diferente, né? Um preparo diferente, uma metodologia diferente, mas para todo mundo prevenir quanto antes melhor, porque aí você evita o declínio que acontece muito cedo, né? Normalmente a gente tem um declínio mental na fase dos 30 anos, né? Bem mais cedo do que a gente imagina. Então, quanto antes a gente procurar, melhor para a gente não ter esse tipo de problema. O primeiro passo é procurar um psicólogo, um psiquiatra, o que fazer diante de um quadro que pode estar se consolidando para essa síndrome? Sim, você sempre tem que ter mesmo o auxílio do profissional. Os primeiros sintomas você já pode notar, né? Se você tem esses sintomas de estresse elevado,
essa negatividade para o trabalho. Esgotamento também. Esgotamento, exatamente. E aí você procura o profissional, ele vai dar o diagnóstico mais preciso, e aí você já consegue exercitar de cara em casa, fazer algumas atividades e sempre procurando auxílio dos profissionais que vão direcionar melhor, né, essa atividade. Esses tratamentos envolvem, por exemplo, medicação? É preciso ingerir algum outro tipo de substância? Não, são exercícios mesmo, cognitivos. Você faz uso de várias ferramentas, tem exercícios de cálculos, ferramentas orientais, os jogos pedagógicos também que ajudam bastante. E aí você, muitas vezes, faz fugir dos medicamentos, né? Você produz no seu cérebro aquelas substâncias que ele, porventura, tem em falta, né? Você consegue estimular que ele produza naturalmente, que aí você consegue substituir o medicamento, né? Você falou que a síndrome acomete pessoas jovens, mas assim, qual seria a faixa etária exatamente que engloba esses casos? Normalmente é quem está no início da atividade profissional, e aí você tem que cobrar mais, tem que dar mais resultado, então você é mais cobrado e exigido. Normalmente, a partir dos 20 aos 30 anos, é uma pessoa que tem mais predisposição para ter a síndrome, né? Por causa da rotina mesmo bem desgastante de trabalho. Tá certo. Muito obrigado, Alcenir Silva, especialista em exercícios para o cérebro, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde e até a próxima Boa oportunidade. tarde. Obrigado, prazer.